Olá pessoal! Neste vídeo eu vou explicar como declarar fundos imobiliários no Imposto de Renda 2024. Separamos os principais tópicos para você fazer o seu acerto de contas com o Leão. Para fazer este vídeo, contamos com a supervisão de Davi Soares, consultor tributário da IOB. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não estiver inscrito. Bora lá? Os fundos imobiliários têm a declaração parecida com a de ações. Nela, você terá que declarar o saldo dos seus fundos, os rendimentos, caso tenha vendido alguma cota, e os dividendos mensais que você recebeu. Vamos então abrir o programa. Para declarar a posse das cotas, acesse aqui o menu lateral e busque a ficha de Bens e Direitos. Clique em Novo e no grupo selecione o 7, Fundos. Depois, selecione o código 3, Fundos de Investimento Imobiliário. Indique se o fundo é do titular ou do dependente, a localização e o CNPJ do fundo. Essa é uma dúvida muito comum dos contribuintes, porém, sempre informe o CNPJ do fundo, como a própria Receita já sinaliza e pede aqui no programa. Você encontra a informação no Informe de Rendimentos. Vale lembrar que o InfoMoney produziu uma planilha que lista o CNPJ dos fundos imobiliários e pode ajudar você no preenchimento desse dado. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Voltando aqui no programa, na discriminação, especifique então o nome do fundo, o CNPJ da administradora do fundo, a corretora custodiante e o valor total de cotas adquiridas em 2023 por fundo. Aqui fica outro aviso. Se você comprou a cota de um mesmo fundo imobiliário mais de uma vez ao longo do ano de 2023, você precisa informar o custo médio nesta aba de discriminação também. Basicamente, o custo médio é o custo total de aquisição das cotas de um determinado FII, dividido pelo total dessas mesmas cotas adquiridas. Depois, o programa pergunta então se o FII é negociado em bolsa ou não. Se a resposta for não, basta ir direto para o campo de situação. Porém, se responder sim, você precisa indicar o código de negociação do FII, que é o ticker do fundo, como HGRE11. Dando sequência, no campo de 31/12/2022, você coloca o valor total que havia naquela data. Se você só comprou cotas de um fundo imobiliário em 2023, deixe esse campo com valor zero. Em situação de 31/12/2023, você deve informar o valor de aquisição do FII, ou seja, o preço que pagou no momento da compra. As informações podem ser encontradas no informe de rendimentos. Logo abaixo vai aparecer então o quadro de rendimentos associados, que funciona basicamente como um atalho. Ao clicar em rendimentos isentos, você vai ser direcionado diretamente para essa ficha. Rendimentos isentos e não tributáveis. Vale lembrar que outra particularidade dos FIIs é que eles pagam dividendos isentos de IR. Por isso, você vai ver que a ficha que vai abrir vai ser de rendimento isento e não tributável. Assim, algumas informações aparecem automaticamente, como o tipo de rendimento, código 99 e outros, além do tipo de beneficiário, o próprio beneficiário e o CNPJ da fonte pagadora. As informações vão aparecer conforme você informou na ficha de Bens e Direitos. Informe, então, o nome da fonte pagadora. Depois, no campo de descrição, a informação também já virá preenchida de forma automática. Por fim, coloque o valor do fundo em questão conforme o seu informe de rendimentos. Revise as informações e, para gravá-las, basta clicar em OK. Negociação de cotas de FIIs. Caso você tenha feito a negociação de cotas de FIIs, você precisa declarar os rendimentos que obteve. As vendas de cotas não são isentas de imposto de renda. Aqui no programa você deve ir também no menu lateral, mas buscar a aba de Renda Variável, lá embaixo, e selecionar a opção de Operações IFI ou FIAGRO. Se o contribuinte tiver obtido lucro com a venda de cotas em 2023, há a incidência de uma alíquota de 20% de IR, que deveria ter sido paga até o último dia do mês seguinte à operação por meio do DARF. Porém, se o DARF não foi pago no ano passado, o contribuinte precisa fazer o pagamento agora, emitindo um DARF para cada mês atrasado, e fará o pagamento com juros e multa. Para fazer isso, use o programa Sicalc Web da Receita Federal. Mas, se você já acertou essas contas, basta então preencher essa tabela que aparece no programa. Ela mostra todos os meses do ano e você deve preencher os espaços com os resultados líquidos das vendas de cotas de fundos. Anote os lucros e prejuízos na coluna de resultado líquido do mês. Lembrando que o prejuízo deve ser indicado com um sinal negativo antes do número. A coluna ao lado, de resultado negativo até o mês anterior, será preenchida de forma automática conforme o contribuinte for acrescentando os valores no mês a mês. No mês de janeiro, no entanto, é preciso informar o resultado negativo do mês de dezembro de 2022, se houver, porque o programa não transporta automaticamente do ano calendário anterior.
É importante declarar os prejuízos porque eles podem ser usados para compensar os ganhos líquidos nos meses seguintes, reduzindo o imposto. Vale lembrar que os rendimentos recebidos de fundos imobiliários também sofrem incidência de imposto retido na fonte, de 0,005% sobre a venda. Quem faz essa retenção é a instituição intermediadora da operação. Esse é o dedo duro, o imposto que a corretora desconta para o fisco saber sobre as suas operações. Para informar o IR retido na fonte, basta vir aqui na coluna de Imposto Retido no mês e preencher os espaços. Essa informação pode ser encontrada no seu informe de rendimentos. Ao lado, na coluna de Imposto Pago, indique os valores pagos via DARF a cada mês, quando houver. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Os rendimentos de FIIs também podem estar sujeitos à tributação exclusiva definitiva à alíquota de 20% quando há o resgate das cotas. Mas como os FIIs funcionam como uma espécie de condomínio fechado, suas cotas não podem ser resgatadas a qualquer momento, apenas vendidas na bolsa. O resgate, então, pode acontecer em caso de liquidação do fundo ou fim de prazo de duração, se tiver. Se esse for o caso, você deve, então, abrir a ficha de bens e direitos novamente e preencher as informações sobre o fundo, colocando o grupo, o código, a localização, o CNPJ do fundo, discriminação e a situação como a gente fez agora há pouco. Mas lá embaixo, em rendimentos associados, você busca então o quadrado de rendimentos exclusivos. Ao abrir a tela, você vai ver que algumas informações também já estarão preenchidas, como o tipo de rendimento, o titular ou dependente, o beneficiário e o CNPJ da fonte pagadora. Aí basta você informar o nome da fonte pagadora e o valor que você obteve com esse rendimento. Todas as informações podem ser encontradas no seu informe de rendimentos. Depois, basta clicar em OK. Chegamos então ao fim deste tutorial e para tirar outras dúvidas sobre a declaração, eu vou deixar na descrição o e-book sobre como declarar investimentos, além dos guias no site do InfoMoney. E se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!